Nunca estou totalmente confortável falando sobre interpretações humanas da Palavra de Deus e adoro voltar à Palavra de Deus. Então, vou ler os capítulos 4 e 5 para você. Antes de olharmos para eles em detalhe, Machakanjan, depois disso eu olhei ali, diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo como uma trombeta disse: suba aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois disso. De repente, estava no Espírito e diante de mim havia um trono no céu, com alguém sentado nela. E o que estava sentado tinha a aparência de jaspe e cornalina. Um arco-íris que parecia uma esmeralda cercava o trono. Ao redor do trono havia 24 outros tronos e sentados neles estavam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham coroas de ouro nas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões retumbantes. Antes do trono, 7 lâmpadas estavam acesas. Estas são os 7 Espíritos de Deus. Além disso, à frente e atrás do trono, havia o que parecia ser um mar de vidro, claro como o cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres vivos cobertos de olhos, na frente e atrás. A primeira criatura viva era como um leão e o segundo era como um boi. O terceiro tinha um rosto como um homem e o quarto era como uma águia voando. Cada uma das 4 criaturas vivas tinha 6 asas e estava coberta de olhos por toda parte, até mesmo sob suas asas. Dia e noite eles não paravam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Sempre que os seres vivos davam glória, honra e agradecimentos ao que está no trono e quem vive para sempre, os 24 anciãos caem aos pés daquele que está no trono e adoram o que vive para sempre. Eles depositam suas coroas diante do trono e diga: você é digno, nosso Senhor e Deus, para receber glória, honra e poder, pois você criou todas as coisas e pela sua vontade elas foram criadas e têm a sua existência. Então eu vi na mão direita daquele que estava no trono um rolo escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de quebrar os selos e abrir os rolos? Mas ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra conseguia abrir o rolo ou mesmo olhar dentro dele. Eu chorei muito porque ninguém foi encontrado digno de abrir o rolo ou olhar para dentro. Então um dos anciãos me disse: não chores. Veja o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi triunfou. Ele é capaz de abrir o rolo e seus 7 selos. Então eu vi um cordeiro, ou como eu preferiria ler, um carneiro, parecendo como se tivesse sido morto, de pé no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas vivas e pelos anciãos, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Deus envia para toda a terra. Ele chegou e pegou o rolo da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando o pegou, disse: as 4 criaturas vivas e os 24 anciãos se prostraram diante do carneiro. Cada um tinha uma harpa e seguravam arcos dourados, velas cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantam uma nova canção. Você é digno de pegar o pergaminho e abrir os selos, porque você foi sacrificado e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Você os fez
ser um reino e sacerdotes para servir nosso Deus, e eles reinarão na terra. Então eu vi e ouvi a voz de muitos anjos, contando milhares sobre milhares, e 10.000 vezes 10.000. Eles cercaram o trono e as criaturas vivas e os anciãos, e em alta voz cantaram: digno é o Cordeiro que foi morto, para receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então eu ouvi todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e tudo o que nele existe, cantando para aquele que está no trono e para o Cordeiro, para louvor e honra. Honra, seja louvor e honra e glória e poder, para sempre e sempre. E as 4 criaturas viventes disseram: Amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Que é imagem. Com o capítulo 4 do Apocalipse, há uma completa mudança de cena, da terra aos céus. E João, mesmo estando fisicamente acorrentado na ilha de Patmos, foi elevado aos céus. Outros tiveram essa experiência. Paulo teve. Ele não sabia se havia levado o seu corpo ou não, mas ele foi ao 3º céu e viu coisas que jamais poderia descrever para outras pessoas. Maravilhosas demais para serem descritas. Felizmente aqui João conseguiu descrever, mesmo sem conseguir descrever em palavras o que viu, foi-lhe dito para escrever assim mesmo. Ele nos deu uma descrição incrível do céu. Estes 2 capítulos que acabei de ler são grande inspiração para artistas, músicos e todos os tipos de personalidades criativas. Eu peguei essas fotos no stand de livros na convenção semana passada. Felizmente os levarei para casa. Você os viu na banca de livros, suas pinturas? Kurumpati Marvenko Smith. Ela não está aqui por acaso, está? Talvez ela estivesse na convenção. Ou quanto a ele, eu não sei. Mas aqui estão as imagens 25. Foram feitas pinturas do livro do Apocalipse, mas há uma que é pequena demais para você ver. Eu sei. Venha-me perguntar depois. Da cena que acabamos de ler, o arco-íris esmeralda, o grande trono, as criaturas vivas, os anjos. É quase impossível capturar em uma imagem, mas artista após artista se inspirou para tentar essa cena majestosa. Som e luz. Tem de tudo. Tantos hinos cristãos foram baseados nas canções que os anciãos e os anjos cantavam para Deus. Mas é impressionante que no capítulo 4 eles cantem as mesmas palavras para Deus. Como no capítulo 5 eles cantam para Jesus. Nada poderia ser mais claro que Jesus é Deus. Dignos do mesmo louvor, da mesma adoração que Deus Pai. A divindade de Cristo é muito preciosa para nós. Foi Tomás quem primeiro percebeu que Jesus realmente era meu Senhor e meu Deus. E a primeira coisa que fizeram após Jesus ter ascendido aos céus foi adorá-lo antes de voltarem a Jerusalém. Talvez você não tenha notado isso quando leu a história da Ascensão, pois geralmente a lemos em o livro de Atos. Mas no final do Evangelho de Lucas, a Ascensão é descrita. E a primeira coisa que fizeram depois que a nuvem o tirou de sua vista, eles realizaram um culto e adoraram um carpinteiro de Nazaré. Para um grupo de homens judeus, adorar um homem judeu é absolutamente impensável. Foi a blasfémia máxima merecedora de morte segundo a lei de Moisés. No entanto, aqui pela primeira vez, havia judeus adorando um judeu. Homens adorando um homem. Mas a verdade que perceberam estava além da imaginação possível anterior, que por 3 anos estiveram vivendo andando, dormindo, com um homem que é Deus. Essa é a incrível verdade que é única da nossa fé cristã.
que Deus e homem se tornaram uma única pessoa no Senhor Jesus Cristo. E assim você tem 2 capítulos incríveis de adoração. Agora, a adoração vem da antiga palavra valor. É uma forma abreviada de valorship. E valorship, alguém é dizer a eles o quanto eles valem para você. O quanto você os valoriza. O quanto você lhes deve. O quanto você é grato a eles. Isso é adoração. E quando adoramos Deus e adoramos Cristo, queremos que eles saibam o quanto pensamos neles, como nós os adoramos, quão gratos somos a eles. Ambos são divinos, mas um deles é humano também. Então, eu quero dar títulos para esses 2 capítulos. Mas a primeira coisa que quero que você perceba é a palavra-chave. Quando leio a minha Bíblia, sempre leio com uma caneta colorida, eu diria. Essa Bíblia está-se despedaçando. Olha só todas as páginas soltas. Mas é tudo por trocar sua Bíblia, não é? Você encontra isso? Simplesmente não consigo me convencer a comprar uma Bíblia nova. Amo tanto esta que encontrei meu caminho nela. E cada página está simplesmente coberta com as minhas comentários, anotações e sublinhados com tinta colorida. Toda a minha fé está neste livro. É como ganhar um novo par de chinelos no Natal e no dia seguinte já estar usando os velhos de novo. Entende o que eu quero dizer? Os antigos eram apenas tão confortáveis, mas é isso aí. A primeira coisa que procuro quando leio um trecho é a palavra-chave. Tão frequentemente há uma palavra que continua voltando. Será que você consegue me dizer, sem olhar, qual é a palavra para esses 2 capítulos que acabei de ler? Aparece 16 vezes. Isso é uma pista. Alguém se arrisca? Não estou ouvindo nenhum de vocês. Desculpa, vou ter que dizer a vocês. E aí vocês saberão se estão certos. Ok? Quantos de vocês pensaram na palavra trono? Ótimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ótimo. 16 vezes em apenas 2 capítulos lançado. Trono, trono, trono. Porque é isso que há no céu. É onde todo o universo é controlado. É onde Deus reina. E agora Jesus, seu Filho, reina junto a Ele. Nos tempos antigos, você sabe, se houvesse problemas em alguma fronteira distante do Império Romano, o imperador enviava seu filho e lhe dava um exército dizendo: vá e derrote esse inimigo que está atacando você. Aquela fronteira do nosso império. E o filho partia como um general com um exército atrás dele, e se fosse vitorioso, e conseguiu derrotar o inimigo do império. Quando voltou, haveria um desfile triunfal montanha abaixo. Rua principal em Roma. E as multidões saíam para receber o herói vencedor. O herói conquistador apareceria primeiro montado em seu cavalo e atrás dele marchariam os soldados que o ajudaram a vencer a vitória. Atrás disso viriam os prisioneiros acorrentados e depois um monte de escravos carregando o fardo. O botim, os despojos da batalha, as coisas que eles tiraram do inimigo. E essa foi a grande procissão. E o imperador se sentava em um trono alto, assistindo seu filho vitorioso retornar. O botim e o saco seriam repartidos com o público e presentes seriam dados, o que também deixava a multidão feliz. Mas então o imperador diria ao seu filho: filho, você conquistou. Você sustentou meu governo. Venha e senta à minha direita. E ocasionalmente o imperador ia além disso e dizia: filho, por causa da sua vitória, agora você pode tomar meu lugar. Eu lhe dou o trono do império. E ele abdicaria e o filho conquistador sentaria no trono e assumiria como imperador. Isso é exatamente o que aconteceu quando Jesus subiu aos céus. O dia da Ascensão é um dia maravilhoso, mas as igrejas raramente o mencionam, raramente falam sobre ele. Foi o dia da coroação de Jesus. O dia em que ele voltou como o filho do imperador do universo, conquistando. Paulo até leva essa imagem de Roma e coloca em sua carta aos Efésios. Diz que quando Jesus ascendeu ao alto, ele levou cativos prisioneiros
e deu dons aos homens. É exatamente essa imagem. Foi o dia em que Deus Pai entregou a autoridade nos céus e na terra para seu Filho conquistador retornar daquela terrível batalha com Satanás tendo vencido. Isso é a ascensão e é muito precioso para mim. Então eu escrevi um livro sobre isso chamado Onde está Jesus agora e o que Ele está fazendo. Muitas vezes tentamos trazer Jesus de volta à terra como se Ele estivesse vivendo em meu coração e aqui novamente. Ele não está. Não, Ele está à direita do Pai. Nas alturas, autoridade, Ele disse, no céu e na terra me é dada. E porque Ele se tornou obediente até a morte, Deus o exaltou acima de todos os outros e lhe deu o nome acima de todos os nomes. E Ele agora está controlando o universo. Há um ser humano. Está no controle de todo o universo agora. O espanto disso é surpreendente. Bem, aqui no capítulo 4 temos Deus exaltado e adorado. E no capítulo 5, logo em seguida, seu Filho. Está lá no meio do trono e igualmente recebendo louvor e adoração. O que seria completamente deslocado, de facto completamente errado, se Jesus não fosse Deus. Os anjos, vez após vez, parecem maravilhosos para João na prisão, que ele é tentado a adorar os anjos. E os anjos o repreendem toda vez, não me adorem. Eu sou apenas um anjo, um dos mensageiros de Deus. Mas Jesus nunca falou desse jeito. Ele nunca disse, não me adorem. Ele aceita a adoração dos homens porque tem direito a isso. Bem, agora meu título para o capítulo 4 é O Criador e suas criaturas, realizando um culto. O Senhor soberano é outro título. A cena é deslumbrante, linda, é colorida. Um arco-íris de esmeralda, um arco-íris verde ao redor do trono e aquele mar de vidro. Veja sem uma onda, estendendo-se até onde a vista alcança. Se você já viu o mar, em calmaria total. Essa é a imagem que isso evoca aqui. É uma imagem de tremendo poder com relâmpagos, com estrondos e trovões, mas é uma imagem de tremenda paz também. O poder do universo está sendo exibido, mas a paz de Deus está por toda a parte. A razão pela qual João recebeu essa visão é porque Deus queria que ele tivesse absoluta certeza. Tudo estava bem no céu, que Deus ainda estava em completo controle, que a terra não estava fora do controle de Deus. O céu ainda é o céu e Deus ainda é Deus, e sua soberania, agora investida em seu Filho, ainda é tão forte quanto sempre foi. E quando enfrentamos dificuldades terríveis, perigos e desastres no mundo, é disso que precisamos ter certeza absoluta. Se você só olhar para o que está acontecendo no mundo, ficará perturbado, seu coração estará inquieto. Você sempre precisa estar recapturando a visão que John teve aqui, que Deus ainda está no trono. O poder ainda está nas mãos dele. Ninguém pode fazer nada aqui embaixo sem a permissão de Deus, nem mesmo Satanás. Tem que ter a permissão de Deus antes de tocar em um ser humano. Isso aparece no livro de Jó. Ele queria tocar em Jó. Ele teve que pedir permissão primeiro. Você percebe que Satanás não pode fazer nada com você, a menos que Deus permita e lhe dá permissão. E é por isso que Deus pode fazer uma promessa que Paulo menciona aos Coríntios. Ele promete que você nunca será tentado mais do que você pode lhe dar. Acho isso um desafio terrível, pois significa que Deus está controlando as tentações de Satanás a mim e manterá isso dentro da minha capacidade de resistir, o que significa que não tenho desculpa alguma por ceder à tentação. Esse é o desafio, certo? Se Deus está controlando o tentador, permitindo apenas que ele tente seu povo, dentro de sua capacidade, pela graça dele, para dizer não e resistir ao diabo.
Então isso significa que o povo de Deus fica sem desculpa alguma para ceder à tentação. Mas eu aconselho muitos cristãos que dizem, é demais para mim, e eles querem libertação e querem todo tipo de coisa. O que eles estão realmente dizendo é que estão tentados além do que podem suportar. Escute, quando você se tornou um crente, Deus prometeu que isso nunca aconteceria. Porque Ele tem controle total até mesmo de Satanás. E, portanto, temos que dizer que Deus deu permissão a Satanás para tomar este mundo como seu reino. Por que Ele faria isso? Consigo pensar em dois motivos. Um é a justiça dele e o outro é a misericórdia. Afinal, merecíamos que Satanás nos governasse quando dissemos a Deus, não te queremos. Você não nos dirá o que é certo e errado. Você não nos proibirá de fazer o que acha ruim. Descobriremos por nós mesmos. Decidiremos por nós mesmos o que é bom e o que é mau. Mal. Pegar a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é praticamente dizer, eu vou decidir por mim mesmo o que é bom e ruim para mim. Eu não vou ouvir a Deus, eu vou decidir. Essa é a essência do pecado. Fazer o que você quer, fazer o que é certo aos seus próprios olhos, em vez de fazer o que é certo aos olhos do Senhor. No livro dos Juízes, você encontra repetidamente que eles se meteram em problemas fazendo o que era certo, com seus próprios olhos. Eles decidiram por si mesmos o que era bom e o que era ruim para fazerem. Essa é a essência do pecado. Decidir por si mesmo em questões morais é muito comum, como você bem sabe. Bem, agora de volta aqui, a cena é colorida, linda, poderosa, pacífica. Uma imagem notável é conjurada em sua mente. Eu digo, muitos artistas tentaram capturá-la. Tenho que dizer que estou decepcionado com cada tentativa, mas admiro um artista que tenta. Porque, de certa forma, é além de retratar. Você quase precisa deixar sua imaginação fluir. Agora, os números no livro do Apocalipse são muito significativos. Já nos deparamos com o número 7. Esse é o número perfeito de Deus. Significa completude. 6 é o que fica aquém da glória de Deus e 666 realmente fica muito aquém. Não é? 777. Um amigo meu escolheu isso como seu número de telefone, porque ele queria lembrar as pessoas toda vez que o chamassem da perfeição de Deus. Mas aqui estão dois outros números que aparecem. Em primeiro lugar, o número 24. Vai ser um número muito significativo ao longo do livro do Apocalipse. Vamos encontrá-lo novamente bem no final da Nova Jerusalém. 24, 24, 25, 26. 24. Porque 24 anciãos? Bem, tenho certeza. Você já adivinhou o que isso significa? Havia dois povos de Deus no Antigo Testamento e no Novo. Um é Israel, o outro é a Igreja. E uma era baseada nos 12 filhos de Jacó. E se tornaram 12 tribos. O outro povo de Deus no mundo hoje é a Igreja, que foi baseada em 12 apóstolos. 12 passadas, 12 são 24. E os 24 anciãos no céu certamente devem representar Israel e a Igreja. Os dois povos de Deus que um dia serão reunidos em um só rebanho sob um só pastor. Então, aqui temos os 24, 12 filhos de Jacó, 12 apóstolos de Jesus. E todos esses 24 nomes serão inscritos nos portões, nas paredes e nos alicerces da Nova Jerusalém. Então, há o número 4, 4 criaturas vivas. O número 4 na Bíblia refere-se ao mundo inteiro. Ainda usamos a expressão os 4 cantos da Terra. Isso não significa que achamos que a Terra é um cubo. Sabemos que é redondo, mas é uma expressão coloquial para todas as partes do mundo. Falamos sobre vir dos 4 cantos do vento, termina. Temos os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Tudo isso é artificial, mas é lindo. Penso, baseado na Bíblia, onde 4 cobre todas as partes da terra. E há 4 criaturas aqui, um como um pássaro, 2 como animais e um como um homem, mas todos compartilhando asas e outras características incomuns. Quem são esses? Bem, a resposta é que eles representam todas as criaturas de Deus na Terra. Eu tenho um
imagem que eu quero te mostrar sobre isso. Mas se você algum dia for à Inglaterra, visite um lugar chamado Coventry e veja a nova catedral bastante incomum que foi construída no lugar da que os alemães destruíram durante a Segunda Guerra Mundial. Você tornou-se um centro único de reconciliação. E um homem chamado Andrew White está viajando pelo mundo reconciliando inimigos. Ele acabou de passar um tempo na Igreja da Natividade em Belém, com os palestinos entrincheirados e os padres. Ele é um homem notável. E a Catedral de Coventry tornou-se conhecida como um centro de reconciliação. E eles buscam trazer paz onde quer que haja conflito. É uma história notável. Acima de tudo, Andrew White é amigo de Israel e aguarda com expectativa os dias em que ambos os povos de Deus se tornarão um povo novamente. Agora, aqui está uma tapeçaria, em uma extremidade da catedral, está a maior tapeçaria do mundo, com milhões de pontos, cada um feito à mão. Para lhe dar uma ideia do tamanho, há uma figura humana ali que tem tamanho real, a cerca de 1,80 m de altura. Assim, você pode julgar a tapeçaria e mulheres costuraram cada ponto desta tapeçaria. Não posso dizer que sou muito fã da arte, mas admiro o que o artista tentava alcançar. Ele queria representar o Cristo ressuscitado e ascendido do livro do Apocalipse. E aqui você tem os 4 seres vivos que acabei de mencionar para todo o trono. São criaturas incomuns, mas uma representa um boi, outro a águia, outro parece um homem. E qual é o quarto mesmo? Desculpe, esse é o meu código. Tudo bem. Estou longe de você. O microfone não transmite germes. Eu perdi a linha. Então, aqui temos uma representação de Cristo na glória, Cristo no céu, feita por um artista contemporâneo, com toda a autoridade no céu e na terra. Parece muito melhor ao vivo. Esta peça, uma obra notável, mas foi feita por amor a Jesus. Principalmente por mulheres francesas. Quem são melhores em tapeçaria do que os britânicos, aparentemente, então é isso? Mas se você for a Coventry, visite isso. Tenho mais algo da Catedral de Coventry para mostrar em um momento. E todo o capítulo 4 é Deus. E você percebe que, quando o chamam de santo, sempre o chamam de santo 3 vezes. A Trindade de Deus está no cerne do nosso entendimento de Deus. Ele é Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito. Santo, Santo, Santo. E Ele é o Deus que abrange todos os tempos. O Deus que é um, foi, é e virá num breve coro. Eles resumiram a teologia mais profunda sobre Deus. Sabe, hoje em dia eu falo muito sobre o Islã e sobre o contraste entre o Islã e o cristianismo. E a maior diferença é esta. Embora tenham muitos pontos em comum, o Islã acredita em um Deus no céu. Eles acreditam em julgamento, céu e inferno. E muitos são enganados ao pensar que Alá é o mesmo que o Deus da Bíblia. Por favor, seja mais perspicaz do que isso. Mas a grande e mais óbvia diferença é esta. Que para o Islã, Deus é apenas uma pessoa, mas para os cristãos, Deus é 3. Agora você diz, bem, não é apenas uma doutrina teórica? Não, é muito, muito prático. Significa que o muçulmano nunca pode dizer, Deus é amor. Por que não? Porque uma pessoa sozinha não pode ser amor. O amor é um relacionamento, somente o cristão pode dizer isso, até o judeu não pode dizer. Apenas no Novo Testamento encontramos a afirmação, Deus é amor. Porque Ele é 3 pessoas que sempre se amaram. Quando não havia mais ninguém ao redor para amar, o pai amava o filho e o filho amava o pai.
Deus é amor. E é por isso que se você ler o Alcorão inteiro, você nunca encontrará a palavra amor, mesmo ao descrever relacionamentos humanos, porque entendemos o amor a partir de um Deus que é amor. Um Deus que são três pessoas apaixonadas entre si. Isso é incrível, não é? Mas isso significa que Alá e o nosso Deus são totalmente diferentes. De fato, o Alcorão diz: Deus não é pai porque nunca teve um filho. E é por isso que um muçulmano nunca pode chamar Deus de pai. Mas você pode chamá-lo de pai, porque o filho te disse para fazer isso. O filho, por adoção, se tornou seu irmão e te deu a autoridade para orar a Abba, Pai, Papai. E assim, somos apresentados a um Deus que é Pai e um Deus que é amor. Porque cremos na Trindade. Não é uma mera discussão intelectual ou doutrinária. É o mais profundo. E aspecto maravilhoso da nossa fé cristã é que podemos chamar Deus de Pai. Sabemos que a sua própria natureza é amor e então, sempre que louvam a Deus, é santo, santo, santo. Está-se dirigindo às três pessoas da Trindade. Ele é o Deus que abrange o passado, o presente e o futuro. E o Deus que é três pessoas em uma. Vamos passar para o capítulo 5. O foco muda agora e começa com um problema que faz o apóstolo João ir às lágrimas, a chorar e chorar de frustração, de frustração. Há uma imagem de um pergaminho escrito dos dois lados do pergaminho e depois enrolado, mas selado a 7 chaves. João, por instinto ou revelação, sabe do que se trata aquele rolo. É sobre o fim do mundo. É o programa de Deus para a contagem regressiva da história mundial. Ele sabe que lá dentro estão escritos os eventos finais que vão encerrar esta era maligna atual. E o que o faz chorar é que ninguém pode abrir aquele rolo, porque Deus quer que um ser humano a abra. Deus confiou ou delegou a maioria dos grandes eventos mundiais aos seres humanos e Ele quer um ser humano para iniciar a contagem regressiva da história mundial, para romper esses selos e começar a desenrolar o pergaminho e liberar os eventos finais da história. Bem, quem é digno? Você sabe, durante a Guerra Fria, a qual eu mencionei ontem, ficávamos apavorados com a ideia de alguém apertar um botão de uma bomba atômica ou de hidrogênio. E liberar o poder que traz o fim do mundo. Deus nunca confiaria essa tarefa a um ser humano indigno. Então, eu não tenho medo de que algum homem vá nos levar a uma catástrofe cósmica que nos destrua a todos. Deus não vai permitir. Ele só permitirá que alguém rompa os selos que não será corrompido pelo poder. E, infelizmente, a maioria das pessoas que obtêm poder para destruir o utiliza de forma imprudente. E João percebe isso, que de fato a história não pode terminar, não há ninguém digno de quebrar os selos. Vai continuar assim por muito tempo. Isso é uma perspectiva terrível. Queremos que alguém ponha fim a esta era maligna. Queremos que a história se conclua. Algo melhor para ocupar seu lugar. Queremos isso lá no fundo. A ideia de que o mundo vai continuar como está, para nossos filhos, netos e bisnetos, no filme, a ideia é terrível. Quem quer que este mundo continue indefinidamente como está? Mas até encontrarmos alguém digno de quebrar esses selos, vai servir? João está chorando descontroladamente com a pura frustração de Deus, eu quero que tudo isso acabe. Porque ninguém pode abrir esse pergaminho e começar seu fim. E então ele percebe que suas lágrimas são desperdiçadas. Um anjo lhe diz, precisa chorar.
Deus encontrou um ser humano em quem pode confiar. Então ele vê essa imagem mista, por um lado, de um leão enfurecido. Por outro lado, não um pequeno cordeiro branco de poucas semanas, mas um carneiro adulto com 7 chifres. É uma imagem muito forte. E aqui está alguém que combina um leão e um carneiro. E ainda assim como um humano. Mas parece que está morto. Mas agora está muito vivo. E claro, sabemos quem é. E imediatamente a adoração que estava sendo direcionada ao Pai no capítulo 4, agora está sendo direcionada a outra pessoa também. Sabemos quem é Jesus. Finalmente, há alguém em quem se pode confiar com o poder para acabar com este mundo da maneira correta e apropriada. Da maneira que Deus planejou, da maneira que Deus ordenou, da maneira que Deus decidiu desde o início, agora pode acontecer. Agora alguém é digno de adoração e digno de controlar o universo. Não consigo deixar de pensar em Filipenses capítulo 2, onde diz que Jesus conquistou essa posição pelas suas escolhas. E você pode conhecer o caráter de um homem pelas escolhas que ele faz. E Jesus fez 3 escolhas, que mostrava que ele poderia ser confiado com todo o poder do universo. Primeira escolha, para se tornar um ser humano. O que isso deve ter significado ao Filho Divino. Mal posso imaginar. Quando meus 3 filhos eram pequenos, tentei explicar-lhes. Eles me fizeram uma pergunta. E nós tínhamos um aquário de peixes tropicais. E tudo correu bem até escolhermos. Era um peixe de briga siamês. Era um peixe tão bonito. E eu, imprudentemente, o comprei e o coloquei no aquário. E a partir daí foi um caos. Confesso que alguns dos guppies menores viraram café da manhã. E as crianças ficaram tão chateadas. Foi nessa fase que me perguntaram sobre isso. O Filho de Deus se tornando um homem. Eu disse, escutem, levei-os até o aquário tropical e disse, olhem esses peixes, brigando entre si agora e se matando. Eu disse, eu vou matar vocês. Vocês querem parar isso? E todos disseram, sim, papai. Eu disse, alguém de vocês estaria disposto a se tornar um peixe para que eu pudesse colocar você lá e você pudesse impedir que todos se matassem? Eu disse, mesmo tendo-te avisado que eles tentariam te matar ao tentar. Não tanto agora. Mas eu disse, se isso significasse que você teria que ficar como um peixe pelo resto da sua vida, você faria isso? Então, você não conseguiu voltar. Seja o que você é agora, novamente, que você teria que permanecer um peixe. Bem, foi uma maneira tola, talvez, de tentar ensiná-los. Mas quando Deus, o Filho de Deus, escolheu se tornar um ser humano como nós, ele estava escolhendo isso não por 33 anos, mas para sempre. Ele ainda é um ser humano e sempre será. Essa foi a escolha dele. E ele, sendo a única pessoa que escolheu nascer, você não escolheu nascer, eu também não. Portanto, você não escolheu seus pais e eu também não. Portanto, você não escolheu sua posição social na família em que nasceu. Eu também. Você tinha que aceitar isso. Eu também. Mas Jesus, ao escolher nascer, escolheu seus pais e o nível social em que seria criado. Ele não escolheu um palácio, mas uma pequena oficina de carpinteiro, em uma vila chamada Nazaré. Essa foi a sua escolha. Ele escolheu servir às pessoas, tomou a forma de um servo. Quando ele fez isso? Quando vieram para a refeição, como já expliquei, tiveram que se inclinar, usavam o cotovelo esquerdo para comer com a mão direita e deitavam-se lado a lado com os pés próximos ao da próxima pessoa. E assim você sempre tinha que lavar seus pés sujos e fedidos depois de andar pelas estradas empoeiradas antes de se sentar para comer. Nós sempre lavamos nossas mãos, eles lavavam os pés, mas era um serviço muito indigno e por isso era reservado ao escravo mais baixo. O servo ao lado, o segundo servo mais baixo, tinha a tarefa de tirar os sapatos para perder a sandália. E então,
o servo mais humilde de todos veio com uma bacia de água e uma toalha. Você se lembra que João Batista disse sobre Jesus? Eu não sou digno de desamarrar a sandália. Ele estava dizendo, não me sinto digno de ser o segundo servo mais inferior. Mas aquele de quem ele falava escolheu se tornar o servo mais humilde ou escravo. Pegou uma toalha e uma bacia de água. Pedro ficou horrorizado. Você não deveria estar fazendo isso, não é seu lugar. Você não vai lavar meus pés. E Jesus disse, a menos que eu lave seus pés, não podemos ser parceiros, Pedro. Então lave minhas mãos, lave minha cabeça. Típico do Pedro, de um extremo ao outro. Mas Jesus o amava e orava por ele. Mas esse foi o Filho de Deus que escolheu nascer humano, escolheu ser filho de um carpinteiro. Sua nova esposa escolheu lavar os pés. Acima de tudo, escolheu morrer aos 33 anos, de maneira totalmente voluntária. E morrer da morte mais vergonhosa e horrível, pregado à vista de todos, completamente nu. E disso, e ele escolheu tudo isso. Deus disse, ele é meu homem. Portanto, pois Deus o exaltou soberanamente, essa é a palavra em grego, o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. E agora Deus tem um ser humano em quem ele pode confiar com o poder de encerrar esta era. E Jesus vem para quebrar os selos no pergaminho. Não é à toa que o adoram. Digno, digno, digno. Bem, agora este é o contexto do grande problema, porque assim que o primeiro selo no pergaminho é quebrado, a grande confusão começa, ou o que é chamado de grande tribulação. E agora devemos passar por esta sessão solene do livro do Apocalipse, porque foi escrita, dado por Jesus a João, para nos preparar, não apenas para o grande problema que talvez não vivamos para ver, ou talvez sim, mas para nos preparar para os problemas que antecipam o grande problema. Realmente, em algumas partes do mundo, o problema é tão grande agora para as pessoas envolvidas quanto será para o mundo. Quando o grande evento acontecer, precisamos lembrar disso. Há pessoas no sul do Sudão sofrendo grandes problemas já. Milhares de cristãos estão sendo mortos enquanto falo. Há cristãos sendo mortos por todo o mundo. Eles já estão em grandes apuros. E é interessante que na China, por exemplo, o livro do Apocalipse até é o livro favorito. Etc. Eichhorn do Novo Testamento. De alguma forma, prepara-os para lidar com os problemas olhando além. Para todos que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas estou feliz que os capítulos 4 e 5 nos deram uma visão do céu, nos dando estabilidade, uma base. Quando temos certeza do que está acontecendo lá em cima, podemos enfrentar o que está acontecendo aqui em baixo de uma maneira bem diferente. Sabemos que vai ficar tudo bem porque Deus ainda está no total controle. E Jesus, um ser humano, nosso irmão, está agora controlando o universo inteiro. Nada pode acontecer, a menos que ele permita ou cause isso. A autoridade no céu e na terra é dada a ele. Então vamos agora passar para os capítulos 6 a 16, que descrevem o pior do grande problema. Agora, quando você entra nesta sessão, ela se torna mais difícil de entender e ainda mais difícil de aceitar. Há algo em nós que reage contra notícias ruins. Protegemos-nos de notícias ruins. Não gostamos de ouvi-las. Se isso vai nos afetar, então há uma reação negativa de agora em diante ao livro do Apocalipse. Mas isso é fugir dos fatos. E Jesus, acima de tudo, precisa de discípulos que encaram os fatos, que enfrentam a realidade. Quem não se ilude, quem não gosta de avestruzes, esconde a cabeça na areia. Mas quem enfrenta o futuro com coragem. Agora, muitos destes coisas que eu marquei como uma sessão, as coisas vão piorar muito antes de melhorarem.
De fato, muitas das coisas aqui não são difíceis de entender. Há guerras, fomes,